Fala galera, boa tarde a todos. Quinta-feira, dia 31 de julho de 2025, no Esporte e Cultura de hoje, o Clube do Remo com a melhor campanha na história dos pontos corridos da Série B. Muito orgulhoso deles, daquilo que eles têm feito, do crescimento que têm tido enquanto equipa. O Paysandu tem a 7ª melhor campanha como visitante da Série B e vai enfrentar o Atlético Paranaense. A gente já foi para Curitiba buscar um grande resultado e vamos lá em busca de outro. E hoje é dia de TBT e vamos relembrar o último acesso da Tuna à Série C do Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais agora no Esporte e Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte e Cultura. Lembrando que você pode participar do programa no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela e também no QR Code que está aparecendo no topo da sua televisão. Hoje, Esporte e Cultura com Ivo Amaral. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jordana. Aquele abraço sempre amigo para o pessoal de casa. E Jordana Crumpanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus, Ivo. Um abraço para todo mundo que está em casa. Dia 31 de julho, cara. Chegou ao último fim. Dia do mês de julho. Foi longo esse mês, hein? Mandar um abraço aqui também pro Arlen Thiago, que está nos acompanhando aí. Disse que ia gravar um vídeo maneiro da gente. Espero que o vídeo tenha ficado maneiro. O pessoal conferir lá no Futebol Paraense. Se alguém aparecer gordo, é sinal que o vídeo não foi bom. Ele vai conseguir editar, ele vai conseguir editar. O Esporte e Cultura vai começar com o TBT, até porque hoje é quinta-feira, né? A última participação da Tuna Luz brasileira na Série C foi em 2007. Naquele ano ainda não havia Série D. E a Tuna conseguiu essa vaga porque foi campeã da Taça Cidade de Belém em cima do Ananindeua. Esse jogo garantiu a vaga da equipe Cruz Maltina para a 3ª divisão, que você está acompanhando aí na nossa tela. O jogo entre Tuna e Águia. Para quem não lembra, o Parazão era dividido em 2 turnos naquela época. O primeiro turno foi conquistado pela Tuna e o segundo turno foi conquistado pelo Remo, que venceu a Águia do Souza na final por 4-0. A campanha da Tuna foi de 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Na época, o Campeonato Parazão tinha esses 2 turnos, como a gente falou anteriormente. E antes da Tuna ser vice-campeã paraense em 2021, havia sido a última final que a Tuna havia chegado do campeonato estadual. E esse time que disputou a Série C, e aquela Série C tinha algumas atrações interessantes, como, por exemplo, o Vitória do Marcelo Moreno, do Davi Luiz, jogou contra a Tuna aqui no Souza, inclusive. Essa última lembrança, a Tuna que agora busca retornar à Série C do Campeonato Brasileiro depois de todo esse tempo. Que eu me lembro, Matheus, foi um dos raros jogos no estádio do Souza, que o estádio estava lotado. A Tuna fazia uma grande campanha, o Vitória era uma atração e realmente o público foi muito grande. Agora recorro à enciclopédia para me lembrar o resultado da partida. Resultado entre Tuna e Vitória? Tuna e Vitória. 3-2 para a Tuna, 2 gols de Felipe Mamão naquela ocasião. Felipe Mamão, que era um ótimo centroavante, não era? Felipe Mamão. A gente já falou sobre esse jogo aqui, mas um dia a gente pode relembrar de novo. Certo. Essa vitória da Tuna. Esse jogo que você está acompanhando foi Tuna e Ananindeua, tá, gente? Eu falei Águia anteriormente, foi Tuna e Ananindeua. Ananindeua que nessa época também era muito forte, time que chegou a ser campeão de turno. Esse gol foi marcado pelo atacante Alassi, já no segundo tempo, que garantiu o título da Tuna e, consequentemente, a vaga da equipe na Série C daquele ano, Jordana. Eu acho que é muito bom relembrar, né? É muito bom a gente celebrar o passado, mas é hora de abraçar o futuro. Então, acho que a Tuna faz uma campanha excelente para voltar à Série C. Eu não consigo colocar em palavras o quanto é importante que mais uma equipe consiga uma divisão superior no Campeonato Brasileiro, mais uma equipe paraense, para atrair mais grandes eventos, investimento, patrocínio, para a Tuna voltar aos seus tempos de glória e representar o estado do Pará também, com Remo e Paysandu na Série B, com Tuna na Série C, quem sabe um dos dois consegue também acesso esse ano. Então a gente sabe que nesse momento é abraçar o futuro, os torcedores paraenses, ajudar a colocar a Tuna de volta a uma Série C, que isso acaba sendo essencial para o futuro do futebol paraense. E foi confirmada pela CBF as datas e horários da primeira fase do mata-mata da Série D. A Tuna entra em campo neste sábado, às 4 da tarde, no estádio Castelão, contra o Maranhão, o MAC. E o jogo de volta será no dia 10 de agosto, domingo, às 3 horas da tarde, no estádio do Souza. Datas, horários e locais definidos para o jogo entre Maranhão e Tuna. Maranhão que vai jogar no Castelão, estádio que utilizou durante a Série D, embora o Maranhão tenha um estádio próprio. Tem estádio, o Maranhão? Tem estádio próprio, daqui a pouco eu vou confirmar o nome. Eu lembro que o Paysandu jogou contra o Maranhão na Série C de 2014, ou melhor, na Copa do Brasil de 2014, o jogo não foi no Castelão. E a Tuna vai jogar no estádio dela,
o Souza, em que a Tuna está com 100% de aproveitamento, Ivo. Estamos confiantes, Ivo? Confiante demais até, porque o Maranhão foi o quarto colocado. Agora, como velho visitante profissional do estado do Maranhão, eu gostaria de saber que estádio é esse do Maranhão, porque que eu saiba, o Maranhão só teve 13 estádios. O estádio atual, Castelão, o Nhozinho Santos, que foi reformado pela Prefeitura de São Luís, e o estádio de Santa Isabel, que era do Motoclube, na Rei Jogos lá também, que hoje não existe mais, é alguma igreja que tem por lá. Agora, estádio do Maranhão Atlético Clube, eu confesso que nunca visitei. Jordana. Eu acho que a gente já sabendo datas, horários e locais, claro que nesse sábado todo mundo vai ficar de olho. A Tuna não faz uma boa campanha como visitante, precisa melhorar essa campanha como visitante nessa fase mata-mata, mas tem a vantagem de jogar dentro do Souza às 3 horas da tarde, meus amigos, de um domingo. Acho que particularidades foram colocadas à mesa. E eu também concordo com o Ivo, estou super confiante, acho que a Tuna tem tudo para fazer 2 grandes partidas, conseguir um placar bom e se classificar sem grandes sustos. Pode até ser um confronto mais equilibrado, porque a gente sabe que nessa fase mata-mata o campeonato é outro, mas de qualquer forma a Tuna, com o que está apresentando dentro de casa, pode se classificar com mais tranquilidade. E naquela ocasião, Ivo, que o Maranhão e o Paysandu se enfrentaram na Copa do Brasil em 2014, o jogo foi no Nhozinho Santos. Foi 2-2. E o Paysandu ganhou aqui por 2-1 naquela ocasião pela Copa do Brasil. E a hora da revanche, né, Matheus? Exatamente. Maranhão e Tuna se enfrentaram na Série D de 2023, também nessa fase, e deu Maranhão naquela ocasião. O primeiro jogo a Tuna venceu por 3-2 no Maranhão e perdeu a partida de volta por 1-0 e nos pênaltis acabou sendo eliminada no Souza. E o Águia de Marabá anunciou o fim de contrato do técnico Silvio Criciúma. O clube agradeceu os serviços prestados. Na temporada foram 29 jogos e o técnico conquistou vaga para a Série D de 2026 e Copa Verde. Além de ter sido campeão da Copa Grão-Pará, o Águia se tornou o único clube a ter conquistado as 3 taças do futebol paraense que existem hoje: a Parazão, Supercopa Grão-Pará e também a Copa Grão-Pará. E com o Silvio conquistou a Copa Grão-Pará dessa temporada. Bora ouvir o que disse o técnico na despedida dele do Águia de Marabá. Aproveitar a oportunidade de agradecer o torcedor do Águia que acreditou, confiou na conquista dos objetivos de 2025, alguns obtidos, né? O título da Copa Grão-Pará, que deu vaga para a Copa do Brasil para o ano que vem, a conquista da vaga da Série D, nos colocando para a semifinal do Campeonato Paraense, e aquele torcedor que acreditou até o final na fase classificatória da classificação, a próxima fase da Série D, e que infelizmente no último jogo, no último minuto, esse objetivo foi ceifado, né? Muito dolorido para nós todos envolvidos, atletas, comissão, diretoria, torcedor. E também aqui deixar o agradecimento especial à diretoria, em nome do presidente Ferreirinha, por todas as boas condições oferecidas para que a gente exercesse o trabalho ao longo desses 10 meses. E fica, né, como aprendizado para a sequência. Eu tenho certeza que o Águia será um time muito forte no ano de 2026. Saio nessa condição, né, de encerrado a minha tarefa aqui, mas saio como mais um torcedor do Águia e tenho certeza que 2026 será um ano de grande sucesso para o Águia de Marabá. 8 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, o retrospecto do Silvio Criciúma no comando técnico do Águia. A gente falou várias vezes aqui, Ivo, Silvio Criciúma foi um sobrevivente nessa temporada, porque apesar de todos os altos e baixos, ele encerra a temporada no Águia, que nos últimos anos, embora tenha conquistado todos esses títulos, tinha uma certa instabilidade nos comandos técnicos. Até o Matal Sodré, que foi campeão paraense, passou por isso. Quando voltou, passou por isso. O Silvio não. O Silvio teve uma temporada toda para trabalhar no Águia, mas não conseguiu alcançar o principal objetivo do clube. E a diretoria prestigiou o tempo todo. Quando eu batizei o Silvio Criciúma de sobrevivente, foi depois daquela goleada de 8-0, vexatória contra o Fluminense. Mas o time teve altos e baixos durante toda a temporada. Ele foi agora extremamente gentil com a diretoria, dizendo que nunca lhe faltou apoio e recursos para o seu trabalho. Infelizmente, o Águia não se classificou, mas foi, repito, uma temporada cheia de altos e baixos do clube de Marabá. Eu acredito que mesmo se o Águia conseguisse se classificar para a segunda fase, talvez com acesso o trabalho fosse mantido, mas uma eliminação até mesmo na segunda fase geraria algumas dúvidas em relação
a continuidade do Silvio Criciúma no ano que vem. De qualquer forma, agora o Águia vai recomeçar uma reconstrução, Jordana. Sim, é interessante quanto ele teve de chances no Águia, né? Eu tive a informação de que durante a temporada foi considerado o nome do Robson Melo para assumir a equipe, mas a diretoria resolveu dar uma segunda chance para o Silvio Criciúma. É muito diferente do que a gente vê no futebol paraense e no futebol brasileiro em geral, que normalmente depois de partidas mais complicadas ou de sequência de jogos sem vencer, o técnico muda. Não, eles apostaram no nome do Silvio, ele ficou, acho que teve um bom relacionamento com a equipe, mas a gente não tem o que falar que deu certo, porque não deu certo. Acho que o Águia de Marabá, no seu 3º ano seguido, chegando na Série D, já deveria ter dado uma resposta ao torcedor e ainda não conseguiu. Então, para mim, o Águia está deixando muito a desejar, principalmente em Campeonato Brasileiro, que, como a gente falou ontem, dinheiro pegou, pelo menos, né? Se tem ainda, a gente não sabe, mas que dinheiro pegou nos últimos anos da Copa do Brasil. E como diria o próprio Silvio Criciúma, vida que segue. A final da Série A2 do Campeonato Paraense foi definida para este sábado, às 3 horas da tarde, no estádio do Mangueirão. São Raimundo e Amazônia vão se enfrentar em um jogo único, valendo a taça da competição. Aí, ó, o confronto entre santarenos, São Raimundo e Amazônia, que vão se juntar ao São Francisco no Campeonato Paraense do ano que vem. Ivo Amaral. Olha, eu fico feliz de ver a pujança do futebol de Santarém, lamentando que, cadê o Barbalhão? Não termina nunca o estádio de Santarém. Os times de Santarém são os mais sacrificados de participar do Parazão, porque são obrigados a ficar aqui durante longo tempo, gastando estadia. Deve ter uma ajuda, evidentemente, oficial para que isso aconteça. Mas é uma pena que esse sacrifício seja imposto e o clube, os torcedores de Santarém, fiquem sem ver seus clubes atuarem durante todo o Parazão. Mas são 3 clubes, o São Francisco, São Raimundo e o Amazônia, estarão firmes na competição e a gente espera que alcancem o sucesso, como tiveram relativo sucesso em anos anteriores. Olha, Jordana, já que os dois conseguiram já o acesso, eu tô querendo drama na final, tá? Ah, com certeza é bom. Disputa por pênaltis, Jogo sufoco único. no final, jogo único. Acho que dá pra eles proporcionarem isso pra gente, né? Ah, com certeza. Eu concordo muito com o Ivo. É uma pena que ainda não tenha uma Estádio. definição, né, de um estádio lá em Santarém, porque as torcidas com certeza vão querer assistir os times. O São Francisco, que foi um sobrevivente de 2025, né, no Parazão, conseguiu se manter na elite na última rodada. Mas é muito legal a representatividade do Oeste do Pará com os 2 times, com os 3 times, mas essa final, tudo bem, eu também quero drama, pênaltis, é jogo digno de final, mas acho que o São Raimundo tem um leve favoritismo, porque o que o Robson Melo coloca de volume no jogo do São Raimundo, de uma equipe extremamente encaixada dentro de campo, o camisa 10 deles, o Camilo, excelente camisa 10, um excelente jogador, fiz o jogo da semifinal entre São Raimundo e Canaã, então tem tudo para ser um jogão, e eu acho que tem um favoritismo pequenino de Robson Melo. Os dois times vão entrar leves, pode ser até um jogo relativamente aberto, até porque os dois já garantiram o acesso. Agora, bora falar do Clube do Remo, porque o Leão completou uma campanha histórica no primeiro turno da Série B. O Remo faz a melhor campanha na história dos pontos corridos do clube, na era dos pontos corridos. Bora conferir na reportagem. Apesar da frustração do empate na última rodada, o Remo fez um primeiro turno histórico. Com 30 pontos somados e na 5ª colocação, o Leão fez o melhor primeiro turno do clube na história da era dos pontos corridos da Série B. É apenas a 4ª vez que o Remo joga a Série B nesse formato. Antes disso, a melhor campanha havia sido em 2021, quando os azulinos acumularam 26 pontos, mas terminaram rebaixados ao final do campeonato. Em 2006 e 2007, o Leão conseguiu apenas 15 e 13 pontos, respectivamente. Muito orgulhoso deles, daquilo que eles têm feito, do crescimento que têm tido enquanto equipa. Agora é continuar a trabalhar. A pontuação que o Remo conquistou no primeiro turno permite que a equipe sonhe com acesso à Série A, competição que o clube não disputa desde 1994. A média de pontos azulina nos segundos turnos que disputou na Série B é de 22 pontos, ou seja, o desafio do Leão é superar a média de pontos histórica da equipe e também o que fez no primeiro turno desta temporada. Assim como foi o encerramento, né, do primeiro turno, e a gente conseguiu chegar, creio eu, a metade da pontuação necessária para o acesso. Fizemos 30 pontos, eu creio que mais 30 pontos, 31 pontos no segundo
turno, você tem esse acesso à Série A. E o objetivo nosso, o foco nosso, a força nossa vai ser voltada a isso, buscar a todo momento vitórias e mais vitórias para que a gente possa, se Deus quiser, né, no final do trabalho, conquistar o grande sonho, o grande objetivo do ano, que é o acesso à Série A. A média de pontos para subir a Série B do Campeonato Brasileiro geralmente gira em torno de 64, 65 pontos. Como foi dito no final da reportagem, o Remo, embora tenha feito uma campanha excelente, levando em consideração os primeiros turnos que disputou na era dos pontos corridos, vai precisar fazer ainda melhor no segundo turno para sonhar com esse acesso, Ivo. Em relação ao rebaixamento, o Remo está muito próximo já de garantir aqueles 45 pontos mágicos que geralmente salvam os times. O Remo precisa de 15 pontos em 19 rodadas. De qualquer forma, para conseguir sonhar com esse acesso, com essa Série A que não vem há 31 anos, o Remo vai ter que fazer um segundo turno ainda melhor. Olha, sem dúvida alguma, o Clube do Remo teve também algumas irregularidades e atuações abaixo do que o investimento feito do plantel realmente exigia que o clube apresentasse em campo. Eu acredito que o Remo vai melhorar, tem que melhorar. Um time algo instável que não apresenta o futebol para o investimento enorme que o time tem. O plantel do Clube do Remo, até o Roger Aguilera falou outro dia, a folha mensal é de 4 milhões de reais, é coisa que muito time da Série B não tem. Então o Clube do Remo tem que melhorar, a gente deseja o sucesso do Antônio Oliveira, contestado inicialmente pela torcida, e que o time jogue, sobretudo, melhor. O Clube do Remo está abaixo do que tem a obrigação de produzir pelo elenco que montou. Acha, Jordana, levando em consideração que o Remo não disputava a Série B desde 2021 e até mesmo pelo histórico que o time teve na era dos pontos corridos, porque o Remo disputou a Série C em 2006, 2007, 2021 e em 2025. Em 2006, o Remo conseguiu fazer uma recuperação histórica no segundo turno, fez 31 pontos naquele segundo turno e escapou do rebaixamento. Em 2007 foi rebaixado, em 2021 foi rebaixado e agora em 2025, por enquanto, está em quinto lugar. Dava para o Remo apresentar mais ou, levando em consideração todo esse histórico que o Remo apresenta na era dos pontos corridos da Série B, dá para dizer que é uma campanha acima do esperado? São 2 pontos. Eu acho que é uma campanha acima do esperado, porque um clube, quando sai de Série C para a Série B, normalmente ele passa por um período de adaptação. Com o Clube do Remo não foi assim, já começou muito bem. Mas eu concordo 100% com o Ivo. Isso não justifica o valor da folha salarial do Remo e o que está sendo apresentado dentro de campo. Para a gente ter uma noção de comparação, o Criciúma é uma equipe que desceu da Série A, que caiu, mas estava na elite do futebol brasileiro. E a folha do Criciúma é de 2 milhões, ou seja, o Clube do Remo tem o dobro de um clube que veio da elite. Então, para o que está sendo apresentado dentro de campo, eu acho sim que está abaixo do esperado e acho que a gente consegue exemplificar isso de uma forma muito fácil com a linha defensiva. Qual é o melhor jogador da Série B hoje? O Marcelo Rangel. Mas para que o meu goleiro seja o melhor jogador da Série B, ele está sendo extremamente acionado. Por que ele está sendo extremamente acionado? Aí tem uma falha no meu setor defensivo. E é isso que a gente está falando. Para um elenco que poderia jogar uma Série A com a folha salarial que tem que apresentar números melhores agora. Curioso, o Criciúma virou o novo Fluminense do programa. Todo dia nós falamos aqui. E nesse final de semana vai ocorrer mais uma edição do Nocaute na Violência. E a TV Cultura do Pará vai transmitir as lutas principais. O evento comemorativo será realizado no Ver o Peso, a maior feira aberta da América Latina. O projeto surgiu na final da década de 80, idealizado pelo bicampeão mundial Zezé do Boxe, com o objetivo de inclusão social e oportunidades para jovens e adolescentes da periferia da capital e do interior, a partir de uma rede de academias de boxe. O nocaute se consolidou como uma das principais ações sociais voltada ao esporte no estado do Pará. O evento terá 10 lutas com 2 disputas de cinturão. E você vai curtir tudo aqui na tela da TV e Portal Cultura a partir das 10 horas da manhã deste sábado. E olha, tem um TBT bônus no Esporte Cultura, porque assim, ontem o Everaldo marcou os 2 gols do Fluminense e para quem não lembra, o Everaldo, que hoje é chamado inclusive de EV, jogou no Paysandu em 2015 e o único gol marcado por ele foi na partida contra o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Val Baiano perde esse pênalti. O Val Baiano é aquele mesmo que jogou pelo Remo. O Ivan defende. Aí no escanteio,
Gol contra do Everaldo, 1-0 para o Criciúma, vitória do Criciúma. Esse gol foi marcado já nos acréscimos do segundo tempo. O Paysandu que foi 7º lugar naquela Série B de 2015, inclusive somou a mesma quantidade de pontos que o Remo no primeiro turno, 30 pontos. O Paysandu termina a Série B em 7º lugar com 60 pontos. Mas tem algumas feridas daquela campanha e uma delas foi justamente essa, o gol contra marcado pelo Everaldo, que garantiu a vitória do Criciúma. O único gol marcado por ele com a camisa do Paysandu, gol contra. O Everaldo centroavante, tá, gente? Não, Só pra e destacar quando aqui. ele foi anunciado pelo Paysandu, ele foi anunciado na era do Alberto Maia como atacante de Série A, cara, com exatamente. uma estrela absurda. Ai, meu nome. E era, né? Ele era do Figueirense, ele havia Era. feito uma boa Série A pelo Figueirense no ano anterior, mas no Paysandu não deu certo, assim como boa parte daqueles atacantes que disputaram a Série B de 2015. O Leandro Cearense acabou sendo o principal atacante do Paysandu naquela temporada. Me lembro, nome de roqueiro, né? Era do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Leandro Cearense? Ah, não, tô confundindo com Credence. Não lembra do Credence? Ai, meu Credence. Deus. Era um Deu samba tilt lembro. agora aqui nos dois. Antes da gente encerrar o primeiro bloco, mandar uma mensagem aqui pro Anderson da Cidade Nova, agradecer a interação. Ele diz o seguinte: estarei na torcida pelo acesso da Tuna e a gente também tá aqui, Anderson. Muito obrigado E pela lá no Souza participação. também, Anderson. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Paysandu e muito mais. Não sai daí. Esporte Cultura de volta para falar do Paysandu, que tem sido um visitante competitivo. É o 7º time que mais somou pontos no campeonato. E os tricolores vão tentar manter o ritmo dessa reação na competição após a chegada do técnico Claudinei Oliveira. Bora conferir o que disse o zagueiro Maurício Antônio sobre a campanha. Uma estrutura excepcional, mas ao mesmo tempo também tem uma cobrança muito grande lá. E eu acho que a gente pode se aproveitar disso, da instabilidade, da insegurança e também da nossa confiança, dos pontos positivos que a gente tem na nossa equipe. A gente já foi para Curitiba buscar um grande resultado e vamos lá em busca de outro, com o pé no chão, humildade, sabendo que a gente vai enfrentar uma das melhores equipes do campeonato. Maurício Antônio, que disputou 8 jogos com a camisa do Paysandu. E esses jogos que ele disputou na Série B, Ivo, todos jogos na fogueira. O Maurício Antônio jogou contra o Coritiba, ele se lesionou, passou um bom tempo fora. Tanto é que ele não era titular com o Claudinei Oliveira. Depois ele joga contra o Amazonas, naquele jogo que o Paysandu esteve com a menos por 60 minutos. E agora contra o Atlético, ele substitui o Novilho, que teve que cumprir suspensão. E nos 3 jogos ele deixou boas impressões. O setor defensivo do Paysandu que passou por muitas modificações na temporada e hoje tem o Novilho e o Tadson como os titulares. Mas o Maurício Antônio demonstrou que nessas situações consegue dar conta do recado. Olha, uma surpresa agradável, Maurício Antônio. Chegou calado aqui em Belém, ninguém dava nada por ele, mas quando convocado mostrou serviço e foi um excelente zagueiro nos jogos que participou. Eu tenho impressão que de cabeça de treinador a gente pode esperar tudo, embora o Claudinei seja um vitorioso, que a dupla de zaga vai ser Novilho e Maurício Antônio. Não sei se manterá o Thaleson, embora ele tenha feito uma ótima partida também no jogo anterior. Mas o Maurício Antônio está bem, é um jogador tranquilo, não aparece muito, mas é muito eficiente no meu modo de ver. O Paysandu que, como eu falei anteriormente, no setor defensivo, já utilizou o Luan Freitas e Quintana, Novilho e Quintana, Novilho e Tadson, o próprio Ramon Martins também Jogou de zagueiro. jogou como zagueiro. Então foi um setor que passou por muitas modificações na temporada e assim, no início do ano, a gente não tinha muitas dúvidas em relação ao sistema defensivo do Paysandu, até porque Era ele Quintana, manteve uma né? base Sim. do ano passado. O Matheus Nogueira continuou no time, o Edilson seguiu no time, o Luan Freitas seguiu no time, o Quintana seguiu no time, e o Kevin, que saiu agora, também havia seguido no time, mas é um setor que ainda está passando por um Brian processo Borges, de...
um processo de confirmação, de afirmação na temporada, Jordana. Sim, eu acho que tem alguns jogadores que tiveram um crescimento muito interessante. O Luan é um deles e eu vou falar tranquilamente. No lugar do Thiago Santos, para mim, eu queria que o Fluminense puxasse o Luan de volta. Fácil. Mas eu acho que tem um desses nomes que a gente não está lembrando, mas que foi contratado com o status de xerife, com o status de um dos principais jogadores, Thiago Heleno. Thiago Heleno ainda não apareceu para o Paysandu, acho que ainda está se recuperando, inclusive, de lesão, não deve conseguir jogar os 90 minutos, mas é bom que os outros jogadores estão dando conta do recado. O Thalisson chegou e chegou muito bem desde a sua primeira partida, fez uma estreia de excelência. O Luan, como falei, sendo polivalente na lateral, como volante, como zagueiro. Quintana retornando agora também de lesão. Acho que o Paysandu está muito bem servido na sua linha defensiva, sim. Mas com Edilson titular, indiscutivelmente, o Brian, para mim, é o único deles que deixa muito a desejar no jogo ainda. O Brian não ataca e não defende. Eu acho que isso acaba sendo muito complicado, porque os outros jogadores da linha defensiva ficam sobrecarregados. E a Seleção Brasileira de Futebol Feminino disputará mais uma final de Copa América, nesse sábado contra a Colômbia, e você acompanha ao vivo aqui na tela da TV Cultura do Pará. E olha só, a seleção nunca ficou de fora de uma final de Copa América. Nas 9 edições já disputadas, o Brasil tem 8 títulos e um vice contra a Argentina. Os 8 títulos foram em 91, 95, 98, 2003, 2010, 2014, 2018 e em 2022. 2006 foi a temporada que o Brasil não conseguiu ser campeão e perdeu para a Argentina. Dessa vez, a promessa é de mais um jogo difícil. A gente já tinha falado sobre isso, Jordana. Hoje, na América do Sul, as seleções femininas que mais conseguem ter projeção mundial são a seleção brasileira e a seleção colombiana. Inclusive, elas já se enfrentaram nesta edição da Copa América e o Brasil não conseguiu vencer, 0-0. É um jogo muito difícil, sem dúvida. A Colômbia teve um avanço muito grande taticamente. É uma seleção que tem uma consistência muito grande e tem um dos destaques do futebol feminino mundial, que é a Linda Caicedo, atacante do Real Madrid. Então, é um jogo muito difícil, um jogo que a seleção brasileira vai precisar ser muito coletiva, vai ter que ter muito combate definitivamente. A Colômbia ataca, a Colômbia morde, a Colômbia faz uma pressão muito grande, mas eu acho que o Brasil hoje joga com uma liberdade, uma criatividade muito grande também. O Arthur Elias é a característica dele. Ele tem uma jogadora como a Duda Sampaio, que é uma jogadora que se destaca individualmente. Com certeza absoluta, ele vai colocar ela dentro de um esquema tático, mas com total liberdade e criatividade. Eu acho que, sabe aquele futebol brasileiro que a gente tinha saudade de assistir? É isso que a seleção feminina imprime hoje dentro de campo. Inclusive uma reedição da última final de Copa América, que o Brasil ganhou da Colômbia por 1-0, gol da Debinha. Agora a gente vai falar sobre os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nós tivemos 5 jogos ontem. Na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Retrô de Pernambuco por 3-2. O Bahia abriu o placar com o Lúcio Rodrigues, aí logo no início da partida. O próprio Lúcio Rodrigues fez o segundo gol do Bahia, que você vai acompanhar agora. Roubada de bola do Lúcio Rodrigues, ele marca o segundo gol. O Diego Guerra diminui para o Retrô e foi um gol muito bizarro. Você vai acompanhar agora, bola recuada para o goleiro do Bahia. Ele vai fazer a reposição, pum! Acerta o atacante do Retrô. Meu Deus do céu. E a bola entra, 2-1. E o detalhe, ele saiu de campo, Exato. tá? Ele saiu de campo, se machucou com um gol, protocolo de concussão. E aí, na reta final do jogo, o Bahia fez 3-1 com um gol marcado pelo William José, centroavante que reforçou a equipe do Bahia nessa temporada. E aí, pensando, pô, já era, né? 3-1 e tudo mais, mas o Retrô foi lá e diminuiu na reta final do jogo. 3-2, gol marcado pelo Franklin Mascote. Jogo aberto para a partida de volta entre Bahia e Retrô. Já no Beira-Rio, o Internacional recebeu o Fluminense, que abriu o placar no começo do jogo com o Everaldo, que a gente falou no primeiro bloco, ex-atacante do Paysandu, aí ó, pegando o rebote. Ele chutou a gol, inclusive, que já era uma notícia, né? Everaldo Chuta, Everaldo. marcou um gol Chutou bem, do chutou bem. Fluminense. O segundo foi melhor ainda. Daí o Carboneiro empatou para o Internacional. O Carboneiro que está vivendo uma excelente fase com a camisa do Internacional. Fez 3 gols nos últimos 3 jogos com a camisa do Colorado.
Mas depois, Olha esse ele, de novo, o Everaldo, de voleio aí, ó, de Mas primeira, foi lindo. marcou o segundo gol do Fluminense. Vitória da equipe carioca, todos os gols Vitória marcados. Nense. E no o primeiro Internacional descobriu que tem um pai, né? Vamos ser honestos. Renato Augusto. E aí, noite de derby paulista na Neoquímica Arena, o Everton chegou a defender um pênalti cobrado pelo Yuri Alberto ainda no primeiro tempo. Mas aí o lance aí que você está acompanhando, a dividida do Memphis com o Gustavo Gomes. Isso era para expulsão, tá? Solada aí na perna do Memphis. Aí na cobrança do Yuri Alberto, o Everton defende o pênalti, o goleiro da equipe do Palmeiras. Falando em ex-jogador de Remo do Everton foi goleiro do Remo, tá? Em 2007. Pouca gente goleiro lembra, lacrino. né? Pouca gente lembra. Ele jogou Também só um quase não jogo. jogou, pô. Jogou um jogo só com a camisa do Remo. E aí o gol do Corinthians, cruzamento do Mateuzinho. E o Depay fez o gol do Corinthians, vitória da equipe corintiana por 1-0 contra o Palmeiras. No Rei Pelé, em Maceió, CSA e Vasco ficaram no empate por 0-0. E no Mineirão, o Cruzeiro também ficou no empate por 0-0 contra o CRB. E hoje teremos dois confrontos. São Paulo e o Atlético Paranaense no Morumbi e o Flamengo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. E olha só, a seleção brasileira masculina de basquete roubou a cena após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Universitários Mundiais na Alemanha, após bater os Estados Unidos na final por 94-88. Os meninos brasileiros comemoraram muito o título e o vídeo viralizou nas redes sociais. A gente vai rodar aí o vídeo, ó, dos meninos batendo palma, os brasileiros curtindo e tal, comemorando aí o título, e os norte-americanos aí, ó, Tristeza, olha. desolados com a perda do título. Lembrando que os Estados Unidos vinha de 5 títulos seguidos da competição, então o que justifica aí a frustração dos norte-americanos e a alegria dos jogadores brasileiros. E com essa alegria dos jogadores brasileiros, Terra Esporte Cultura aqui. Obrigado, Ivo. Obrigado, Jordana. A todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.